Querido irmão Padre Jairo, está aqui conosco, irmão querido, amigo, Padre Daniel, vigário paroquial desta paróquia de São José, os diáconos que estão aqui presentes, na pessoa do José Costa, que é o presidente do conselho, da comissão dos diáconos, mas também saúdo o diácono Manuel Xavier, que é o decano, é o diácono mais vivido já desta arquidiocese. Logo que o ministério diaconal, o diaconato permanente foi reintegrado, restituído a partir do Concílio Vaticano II, o Manuel Xavier e um outro diácono foram os primeiros a serem ordenados diáconos aqui, ainda por Dom José Maria Pires. Então é uma alegria, meu irmão, tê-lo conosco. Povo de Deus desta paróquia, nas suas comunidades, comunidade São Francisco, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, a comunidade Nossa Senhora do Carmo, Maria Menina, Nossa Senhora Menina, com Irmã Geralda. Faltou alguma? Não, né? São essas, os movimentos pastorais, serviços, PASCOM, SCC, EJC, enfim, uma alegria imensa estarmos reunidos aqui, nos preparando para a festa de São José, patrono da igreja. A moldura desta celebração é o tempo da Quaresma, estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. Já desde a quarta-feira de cinzas e até a Semana Santa, nós estamos fazendo esse itinerário, este retiro que a igreja nos oferece para bem nos prepararmos para celebrar a Páscoa. Quando fazemos uma Quaresma bem celebrada, quando estamos atentos àquilo que a igreja nos oferece neste itinerário espiritual, aí nós celebramos uma boa Páscoa. Acontece que muitos cristãos caem de paraquedas nas grandes festas da igreja. Não aparece nunca na igreja, aparece na noite de Natal. Ou não aparece nunca na igreja, aparece na vigília da Páscoa, 3 horas de missa. Ele diz, eu não venho mais, que demora muito. Claro, não se preparou, não é? Não se preparou, vem uma vez no ano, chega sem saber o que está fazendo e ainda diz que não vem mais porque demora muito. Então a gente tem que se preparar bem para a Páscoa do Senhor. E esta paróquia ainda tem um acréscimo nesta preparação. Se todas se preparam bem, esta se prepara melhor ainda. Porque durante a Quaresma nos é dado este período da festa do nosso padroeiro, São José. Então se abre um parênteses na liturgia, vestimos o branco, celebramos de maneira mais festiva, porque São José vem para nos ajudar a celebrar esse miolo da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. É o núcleo, é o centro da nossa fé. Se a gente tira isso, se a gente tira esta verdade da nossa fé, a nossa fé se desmantela, cai tudo. São Paulo vai dizer, se Jesus não ressuscitou, nós somos uns tolos, a nossa fé é vã. Nós estamos aqui porque nós cremos que em Cristo a vida dá a última palavra. Para o cristão, a morte não tem vitória. A morte não tem vitória. Em Cristo, nós já somos vencedores. Pelo batismo, somos mergulhados nessa eternidade que Ele nos promete a cada um de nós. Já somos vitoriosos, porque caminhamos com aquele que é o vitorioso, o ressuscitado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é bom a gente lembrar sempre desta verdade da nossa fé. Não tememos a morte, não tememos, porque ela não vence o cristão. Ela não vence o cristão. Não somente a morte física, mas também a morte da alma, a morte moral, a morte dos sonhos. Não tememos. Jesus é luz que nos ilumina, que nos conduz. Mas é necessário ouvir e colocar em prática a sua palavra. Ele nos ajuda à medida em que nós o escutamos e colocamos em prática a sua palavra. Já no domingo, nós iniciamos esta semana celebrando a transfiguração do Senhor. É o vitorioso, é o transfigurado, é o iluminado, que vem para iluminar a nossa vida, a nossa existência. E nós devemos também transfigurar a nossa vida, transformar a nossa vida. Tirar de dentro de nós aquilo que nós temos de melhor, o melhor da nossa existência para dar ao Senhor. Mas, repito, é necessário colocar em prática a sua palavra. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus,
a gente escuta os seus ensinamentos, mas nunca é para a gente, sempre é para o outro, sempre é para o outro. Eu não sei se o padre Daniel e o padre Jairo certamente já fizeram essa experiência. Quando termina a missa, a gente faz uma homilia, fala da palavra de Deus, alguém nos procura e diz: padre, olha, meu marido precisava ter escutado isso. Ah, mas ele não veio, foi para ele. Ou então quem devia ter estado aqui era a minha esposa, para escutar isso. Nunca sou eu, é sempre o outro, é sempre o outro. É para mim, é para você que essa palavra é dirigida, e é a nossa vida que tem que ser transformada à luz desta palavra. Senão fica uma história bonita, uma historinha bonita. Ah, tão bonito que nosso Senhor fez isso, olha só, que coisa linda. Mas aconteceu há 2000 anos, e eu não trago para a minha existência. Então estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor, pedindo a Ele que, por intercessão de São José, a palavra que nos é dirigida gere frutos na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nesta sociedade tão necessitada de Deus. Vejam aí os conflitos, as guerras. Nós passamos 2 anos numa pandemia, tanta gente que morreu, quanto sofrimento. Todos fomos alcançados por esta pandemia, perdemos pessoas queridas. E aí se dizia assim: ah, agora o mundo vai aprender, agora vai. Nós vamos, depois dessa pandemia, seremos melhores. Não era assim que a gente dizia? Aprendemos muito, seremos melhores. Mal saímos de uma pandemia, estamos vendo crianças, idosos, morrendo pela insanidade de uma guerra. Entramos numa guerra. Que humanidade é essa? Para onde estamos caminhando? Para onde estamos indo? Justamente é a ausência da vontade de Deus na vida do homem, que faz com que a gente saia de um buraco e caia no outro. Saindo de um buraco e caindo no outro. Isso acontece no mundo, mas isso acontece também na nossa vida. Quantas vezes a gente pede a Deus que nos dê graças, que nos conceda milagres para sairmos de uma dificuldade, e tão logo a gente recebe esta graça, a gente já esquece a generosidade, o amor que Deus tem para com cada um de nós. E hoje, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que nos é apresentado, nos é dado no Evangelho que nos é apresentado, nos são dados conselhos, regras de ouro, para vivenciarmos no nosso cotidiano a vontade de Deus para cada um de nós. Olha só o que nos diz o Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos, não é uma história do passado não, não é uma história de há 2000 anos não. Jesus diz aos seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Somos nós que estamos aqui. É para mim, é para você que Jesus está falando. Não é era uma vez, não é quando a gente é criança, não era assim que se começava as historinhas, né? Era uma vez, não, é hoje que Jesus está nos dizendo. E aí, primeiro, Jesus vai pedir que sejamos misericordiosos, porque o Pai que está nos céus, Ele é misericordioso. Usar de misericórdia. Queridos irmãos, queridas irmãs, por que é que Jesus pede isso de nós? Nos dizem os padres da igreja, os pais da igreja nos primeiros séculos, é uma maneira muito plástica de falar da criação, mas é interessante. Os padres da igreja diziam assim: quando Deus nos criou, e Ele nos criou da argila, é uma das narrativas da criação, nos criou do barro, da argila. Os padres da igreja diziam, quando Ele nos criava, Ele olhava, o Pai nos criava olhando para Jesus. Quando Deus nos formava, Ele nos formava olhando para o Filho, que já é pré-existente na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai nos forma olhando para Jesus, que é o modelo do homem perfeito. Ou seja, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos de qualquer rascunho. Nós não fomos feitos de qualquer jeito. Deus nos cria pensando no modelo perfeito de homem, que é Jesus Cristo. Aí a gente entra na história e o pecado começa a nos desfigurar, não é assim?
A gente olha no espelho, às vezes a gente vê tão pouco de Jesus na gente, quando não quase nada, quando não nada. Olhe na sua vida, olhe-se no espelho da sua vida, do seu trabalho, da sua família. O que é que ainda tem de Jesus em você? O que é que ainda tem do sonho de Deus em você? Responda-se com honestidade. A gente vai se distanciando do projeto de Deus. E Jesus vem dizer: sejam misericordiosos, porque aquele que vos criou à sua imagem e semelhança, Ele é assim. Ser bom não nos agride, viu? Aqueles que pensam que ser bom agride, a gente diz: eu mesmo não sou besta, vou ser bom para ninguém. Ser bom não nos agride, não. O que nos agride é ser ruim, porque a gente não foi criado para ser ruim, a gente foi criado para ser bom. Quem se choca, quem se agride na bondade que faz, está negando aquilo que Deus sonhou para si. Nós somos criados para sermos bons, honestos, pessoas do bem. É assim que o cristão tem que ser. Não se envergonhem de ser bons. Pai, não se envergonhe de ser um bom pai. Esposo, não se envergonhe de ser um bom esposo. Não se envergonhe de ser um bom esposo. Não se envergonhe de ser honesto. Não se envergonhe de ser trabalhador. Nós não nos envergonhamos daquilo que fazemos e que nos aproxima da imagem de Deus, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Devemos nos envergonhar quando somos mentirosos, devemos nos envergonhar quando somos violentos, devemos nos envergonhar quando não respeitamos o próximo, principalmente o pequeno, o pobre, o marginalizado. Isso deve nos causar vergonha, porque isso nos distancia do modelo de homem perfeito, que é Jesus Cristo. E nós devemos buscar esta perfeição. É fácil? Não é. Mas Jesus não prometeu que seria fácil. Em que lugar está dizendo que Jesus disse que seria fácil? Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz de cada dia, e aí pode vir, aproximar-se daquele que é o modelo do homem perfeito. E Jesus vai nos pedir 4 coisas, pede muitas no Evangelho. Hoje Ele vai nos pedir 4 coisas, e nós vamos levar no nosso coração, para vivenciarmos na nossa vida, essa possibilidade de voltarmos ao sonho original de Deus para cada um de nós. Primeiro, 2 negativas e 2 positivas. 2 ele apresenta de forma negativa, 2 ele apresenta de forma positiva. Não julgar, não condenar. Não julgar, não condenar. É isso que Jesus pede de nós. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E depois ele nos pede 2 de maneira positiva: perdoar e dar, ser generoso, ser da partilha. Gente, não julgar, não condenar, perdoar e partilhar. Qual é o segredo? Por que é que a gente tem tanta dificuldade e julgamos tanto? Como nós somos mestres no julgamento para com o outro. E é interessante que nós julgamos o outro sempre com a mão pesada, sempre com a mão de ferro. Nós somos muito desumanos quando nos colocamos no direito de julgar as pessoas, sempre com a mão de ferro. Pode olhar, nós somos implacáveis, impiedosos, quando ousamos julgar os outros. Agora somos tão relaxados quando olhamos para nós mesmos, com a gente tudo pode, não é verdade? A tudo a gente tem uma desculpa. Para mim tudo tem desculpa, para ninguém nada tem desculpa, nada tem desculpa. E a gente olha e julga e condena e coloca muitas vezes no mundo coisas que a gente nem sabe se é verdade. Jesus diz: não julgue. Por quê? Por que isso? Que vontade a gente tem de expor as pessoas, e agora com as redes sociais, não é? Que tem muita coisa boa, graças a Deus, mas também todo mundo se sente no direito de dar opinião sobre a vida de todo mundo, sem avaliar, sem pesar o que é que aquilo vai ter como repercussão na vida do outro. Jesus diz: não julgue. Não julgue, para você não ser julgado com a mesma medida, com o mesmo peso que você está
se colocando na situação de juiz da vida do outro. Olhemos para a nossa vida, não é assim. Nós julgamos, olhamos, condenamos, apontamos, temos a facilidade em sermos juízes da vida dos outros. Depois Jesus vai dizer, não condenar. Não condenar significa o quê? Não dê uma pena final para nada, deixe sempre a porta aberta. Deixe sempre a porta aberta. Nós não queremos tanto ser perdoados, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Deixe sempre a porta aberta. Não seja aquele que diz, pronto, esse aqui já está condenado, esse aqui não serve mais, para esse aqui não tem mais jeito. Não diga isso de ninguém, de ninguém. Não existe caso perdido para Deus. Não existe caso perdido para Deus. Não julgueis, não sejamos pessoas que julgam, não sejamos pessoas que condenam. E o que é que nós devemos fazer? Aí nos diz o Senhor, perdoar e dar. Perdoar. Perdoar é a marca do cristão. Sabe por quê? Porque Jesus passou a vida dando o seu perdão. E ainda hoje, quando nós estamos acanhados, cansados, com o fardo dos nossos pecados, a igreja, obedecendo ao mandato do próprio Cristo, ela nos concede o perdão. Nós somos tão carecedores do perdão de Deus, não é? Nós somos tão carecedores do perdão de Deus, mas somos tão mesquinhos em conceder àqueles que buscam, que pedem o nosso perdão. E por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, vai nos dizer o Evangelho, não é? Com a mesma medida com que medimos os outros, nós também um dia seremos medidos por Deus. Simples desse jeito. Como diz o comentarista esportivo, a regra é clara. Não cumpre quem não quer. Está aqui. Não precisa desenhar, não precisa fazer de cartolina, não precisa colocar no Instagram. O Evangelho já diz como é que tem que fazer. E por que é que a gente não faz? E por que é que a gente faz diferente? E por que é que a gente não se esforça para viver na nossa vida o sonho de Deus para cada um de nós? Homens e mulheres do amor, da misericórdia, do perdão, porque é assim que devem viver os irmãos de Jesus Cristo. Assim viveu São José. São José, no seu silêncio, no seu sim, na sua obediência ao Pai, em tudo se esforçou para que a sua vida, ou pela sua vida, a vontade de Deus para ele fosse conhecida pela sua generosidade, pela sua capacidade de acolher a Virgem Maria, acolher Jesus. Nós temos um modelo como patrono, nós temos um modelo como padroeiro. Queridos irmãos e irmãs, bem celebremos este novenário de São José, que está contido no tempo da Quaresma, ou seja, temos mais um motivo de sairmos mais santos desta Quaresma, porque nos é dado, além do itinerário quaresmal, nos é dado um novenário para refletirmos sobre este, que é modelo de fidelidade à vontade do Pai. Daqui a pouco a gente volta para casa, daqui a pouco a gente vai voltar para a nossa realidade. As coisas lá fora não mudaram porque nós estamos aqui. Agora nós podemos mudar, e enfrentar de maneira diferente a realidade que está me esperando lá fora. A realidade é a mesma. Em uma hora de missa, o mundo não melhorou, não. Se não piorou. É até arriscado a gente assistir o jornal hoje e dizer que a Rússia já invadiu mais e está matando mais gente. Se não piorou. Agora, eu posso melhorar. Você pode sair daqui melhor. Você pode sair daqui com esta determinação, confiando na graça de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Senhor, dá-me a coragem de não julgar, dá-me a força para não ser rigoroso no julgamento para com os meus irmãos, para não condená-los a partir das minhas medidas. Dá-me a coragem de perdoar, porque o Pai que está nos céus não se cansa de me dar o seu perdão. E dá-me, Senhor, um coração generoso, mãos abertas, para que aqueles que me procuram não saiam do meu lado, sem serem alcançados pelo vosso amor, pela vossa misericórdia, por intercessão do glorioso São José.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.